Dizem em Hollywood que quanto mais glamourosa a mansão, mais sombrios são os segredos por trás de suas portas. Dinheiro antigo, mortes não resolvidas e corredores assombrados, essas propriedades lendárias já viram de tudo. Mas por que tantas estrelas se viram enredadas em escândalos, mistérios e maldições que as sobreviveram? São essas histórias apenas fofocas antigas de estúdio? Ou há algo que as colinas ainda escondem? Fique por perto, porque atrás de cada portão de ferro e entrada sinuosa, há uma história que se recusa a ser esquecida. A casa de praia de Thelma Todd. Em uma manhã nebulosa de dezembro de 1935, o corpo da estrela cômica, Thelma Todd, foi encontrado caído em sua garagem acima do seu querido café de praia, com o motor ainda ligado. Sua mansão em estilo espanhol, em Pacific Palisades, havia sido palco de festas cheias de risadas para a elite de Hollywood, até que sua morte misteriosa transformou o lugar em lenda. Oficialmente, as autoridades declararam como envenenamento por monóxido de carbono. Mas nada na cena fazia sentido. Todd estava vestida com seu melhor vestido de noite, as chaves na ignição, sangue nos lábios e a porta da garagem inexplicavelmente trancada por dentro. Rumores surgiram imediatamente. Foi um acidente, um suicídio ou, mais escandaloso, um assassinato? Todos pareciam ter uma teoria. Alguns sussurravam sobre o ex-marido dela, Pat DeSico, um homem com conexões com a máfia e um temperamento violento. Outros apontavam para Lucky Luciano, o notório gangster que pressionou Todd a permitir jogos de azar ilegais em seu café. Ela recusou e, logo depois, estava morta. O moinho de boatos de Hollywood entrou em alta velocidade, mas a polícia fechou o caso rapidamente, ansiosa para proteger os estúdios de publicidade negativa. O verdadeiro mistério, no entanto, persistia na própria casa. Inquilinos e proprietários de cafés ao longo dos anos relataram acontecimentos inexplicáveis. Passos sem corpo ecoando à meia-noite, o som de uma mulher chorando perto da garagem e pontos frios em quartos que deveriam estar quentes sob o sol da Califórnia. Alguns afirmavam ouvir o motor ligando, mesmo quando não havia carro presente. Décadas depois, investigadores paranormais passariam noites no local, esperando vislumbrar o espírito inquieto de Thelma em busca de justiça. Se a tragédia foi um produto dos segredos mais sombrios de Hollywood ou apenas um acidente bizarro, a casa de praia continua a ser um imã para caçadores de fantasmas, entusiastas de crimes reais e todos atraídos pelo glamour assombroso e pelo perigo da era dourada de Hollywood. A mansão amaldiçoada de Benedict Canyon, de Jean Harlow. Jean Harlow, a original loira platinada, mudou-se para uma glamourosa mansão em Benedict Canyon no início da década de 1930. Recém-casada e no auge de sua fama. Mas quase assim que ela chegou, as coisas começaram a desmoronar de maneiras que nem Hollywood poderia roteirizar. Seu marido, o produtor da MGM Paul Bern, foi encontrado morto apenas semanas após o casamento, com um ferimento de bala na cabeça. Embora o estúdio tenha chamado de suicídio, rumores persistiram de que Bern havia sido assassinado por um ex-amante rejeitado, um solucionador de problemas do estúdio ou até mesmo pela própria Harlow. O escândalo estampou as manchetes, manchando para sempre a reputação da mansão. O que aconteceu a seguir apenas aprofundou a lenda de uma maldição. Jean Harlow se mudou, mas a tragédia a seguiu. Ela morreu repentinamente aos 26 anos. Alguns dizem de falência renal. Outros suspeitam de um coração partido ou algo mais sinistro. A própria mansão não escapou de sua própria série de infortúnios. A casa passou para novos proprietários, mas sua reputação sombria permaneceu. No final da década de 1960, o famoso cabeleireiro Jay Sebring e a atriz Sharon Tate se mudaram para lá. Em várias ocasiões, Tate afirmou ter visto um homenzinho fantasmagórico e assustador no corredor, uma visão que ela mais tarde descreveu como arrepiante. Menos de 2 anos depois, Tate foi brutalmente assassinada pela família Manson em outra casa, mas sua associação com a casa Harlow só alimentou conversas de que o lugar era amaldiçoado. Os vizinhos ainda relatam ventos frios girando pelos canyons em noites sem vento e sombras estranhas passando pelas janelas. Alguns dizem que a mansão é assombrada por não uma, mas 2 almas perdidas de Hollywood, Bern e Harlow, para sempre ligadas pela tragédia. Outros descartam isso como coincidência, mas a lenda persiste. Para muitos, a casa é a história de advertência definitiva. Prova de que em Hollywood, até um palácio pode se tornar uma prisão. E o glamour, às vezes, esconde os segredos mais sombrios. A propriedade Houdini. Aninhada nas colinas sinuosas de Laurel Canyon, estão as ruínas do que os locais ainda chamam
Chamaram o Houdini Estate, uma mansão eternamente ligada ao artista de fuga mais famoso do mundo, embora o próprio Harry Houdini nunca a tenha possuído oficialmente. Houdini, no entanto, passou muito tempo na propriedade na década de 1920, atraído pela sua privacidade e pela sua reputação de passagens secretas e túneis subterrâneos. A propriedade tornou-se lendária não apenas pelas suas festas e pelos convidados famosos, mas pela sensação de que alguém, estava sempre observando das sombras. Após a morte de Houdini, a casa tornou-se um imã para o estranho e o sobrenatural. Os moradores locais insistiam que a propriedade era assombrada, alegando ter visto a silhueta de Houdini perambulando pelos terrenos, procurando uma saída do além, assim como fazia com os grilhões e as camisas de força. A lenda ficou ainda mais estranha após um incêndio devastador em 1959 que destruiu a mansão, deixando para trás apenas as fundações de pedra e os agora infames túneis. Investigadores paranormais acorreram ao local, registrando luzes piscando, pontos frios e até vozes sussurradas. Alguns acreditam que Houdini, que passou grande parte de sua vida posterior desmascarando médiuns fraudulentos, deixou seu espírito para trás, ainda tentando resolver o maior mistério de todos: o que acontece após a morte. Ao longo dos anos, a propriedade tornou-se um ritual de passagem para caça-fantasmas e insiders de Hollywood em busca de emoções. Alguns juram que os túneis ainda estão lá, serpenteando por baixo das ruínas, escondendo segredos que só Houdini poderia revelar. Hoje, o local é ocasionalmente usado para filmagens e festas extravagantes, mas a sensação de magia e ameaça nunca desapareceu completamente. Quer você acredite ou não que a propriedade é assombrada, uma coisa é certa: ela continua sendo um dos marcos mais peculiares de Los Angeles. Um palco em ruínas para um homem que fez carreira desafiando o impossível, e um imã para todos os amantes de mistérios da cidade. Esconderijo do Rat Pack de Frank Sinatra. Escondida nas dobraduras do deserto de Palm Springs, a lendária propriedade, de meados do século de Frank Sinatra, Twin Palms, foi palco de mais do que apenas soirees estreladas e sessões de piano à noite. Para os de fora, era um refúgio de solteiro vibrante, onde o Rat Pack, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford e sua comitiva festejavam como se não houvesse amanhã. Mas para aqueles que frequentavam seus elegantes corredores e bares à beira da piscina, a mansão era um ponto de encontro onde as maiores estrelas de Hollywood cruzavam caminhos com as sombras do crime organizado. A casa de Sinatra era tida como um local secreto de encontro para notórios mafiosos e negociadores políticos. Circulavam histórias sobre acordos de negócios feitos nas salas de trás, e discussões que terminavam com uma ameaça sutil, não um brinde. Alguns sussurravam que o telefone de Sinatra estava grampeado pelo FBI, que suspeitava que seus convidados em casa planejavam mais do que apenas o próximo show em Vegas. A linha entre a realeza de Hollywood e o submundo se tornava cada vez mais difusa a cada dose noturna. Mas não foram apenas os vivos que deixaram sua marca. Após discussões acaloradas, objetos desapareciam. Abotoaduras sumiam das cômodas, fichas de pôquer reapareciam dias depois em lugares estranhos, e mais de um convidado jurava ter visto figuras sombrias deslizando pelo corredor muito tempo depois que a festa havia acabado. Alguns até afirmaram que o próprio Sinatra uma vez ouviu passos ecoando por salas vazias, e um frio no ar ao discutir negócios com seus amigos menos agradáveis. As histórias persistiram muito depois de Sinatra ter vendido a propriedade. Visitantes modernos afirmam que a casa mantém uma energia inquietante, especialmente perto do piano onde Frank, famosamente, jogou uma garrafa após uma discussão acalorada. Alguns dizem que os fantasmas não passam de ecos de festas selvagens e ligações perigosas. Outros acreditam que Twin Palms está para sempre assombrada pelos segredos que um dia abrigou, onde glamour, ganância e perigo dançaram juntos a portas fechadas. Mansão Greystone. Empoleirada acima de Beverly Hills, a mansão Greystone é uma maravilha de grandiosidade gótica. 40 salas, escadarias escondidas, jardins extensos e drama suficiente para preencher uma dúzia de filmes. Mas por trás de sua fachada ornamentada está um dos crimes mais arrepiantes e não resolvidos de Hollywood: o assassinato-suicídio em 1929 do herdeiro do petróleo Ned Doheny e de seu amigo próximo e assistente Hugh Plunkett. A história parece um roteiro de filme noir. Em uma noite de fevereiro, tiros ecoaram em um quarto de hóspedes. Ned Doheny foi encontrado morto. Seu corpo estava estirado perto da lareira enquanto Plunkett jazia próximo, com uma pistola ao seu lado. Oficialmente, a polícia atribuiu o ocorrido a um colapso emocional de Plunkett,
Supostamente, ele matou Doheny em um acesso de raiva antes de virar a arma contra si mesmo. Mas quase imediatamente, rumores de um encobrimento se espalharam por Los Angeles. A família Doheny era uma das mais ricas da cidade, e suas conexões chegavam até o topo do poder político. Sussurros de casos secretos, chantagem e traições nos negócios rapidamente seguiram. Foi realmente um crime passional? Ou um silenciamento orquestrado para proteger o nome da família? Detalhes estranhos. Uma enfermeira desaparecida, depoimentos contraditórios de testemunhas e funerais apressados apenas aprofundaram o mistério. Ao longo das décadas, a mansão Greystone tornou-se notória por avistamentos fantasmagóricos. Guardas de segurança e equipe de manutenção relatam luzes piscando em salas trancadas, passos fantasmagóricos em pisos de mármore e rajadas de ar frio passando por corredores sem janelas. Alguns dizem que os espíritos de Doheny e Plunkett ainda estão à procura de justiça, presos para sempre no labirinto de segredos da mansão. Outros veem Greystone como um monumento à habilidade de Hollywood de esconder suas verdades mais sombrias, atrás de beleza e opulência. Até hoje, a propriedade está aberta para visitas guiadas e filmagens, mas à noite poucos se atrevem a vagar por seus corredores sozinhos. A Casa Assombrada de Lucille Ball em Beverly Hills. Lucille Ball, o dínamo ruivo da televisão e o coração indomável de I Love Lucy, chamava Beverly Hills de lar durante o auge de sua carreira e após. Sua casa, situada entre palmeiras balançantes e jardins exuberantes, parecia estar longe do caos do mundo do entretenimento. Mas após a morte de Lucy em 1989, a mansão ganhou uma nova reputação, que tinha pouco a ver com risos e tudo a ver com o inexplicável. Em poucos meses, novos proprietários e seus convidados começaram a relatar fenômenos bizarros. O mais comum era o som inconfundível de risadas ecoando por corredores vazios, como se a própria Lucy ainda estivesse rindo de uma piada perfeitamente cronometrada. Passos andavam pelos pisos tarde da noite e lâmpadas piscavam ou quebravam sem motivo. Um incidente se tornou lenda local. Uma visitante olhou para um espelho no corredor e, por um segundo, afirmou ter visto um vislumbre da famosa silhueta de Lucy, refletida de volta para ela, com cabelo ruivo e tudo. Os trabalhadores trazidos para renovar a propriedade descreveram ocorrências estranhas, ferramentas desaparecendo, rádios ligando e desligando, e uma brisa fria passando mesmo nas tardes mais quentes de verão. Alguns atribuíram isso aos nervos ou ao poder da sugestão, mas nem todos estavam convencidos. A conexão emocional de Lucy com sua casa e sua determinação lendária de sempre estar presente levaram muitos a acreditar que seu espírito permanecia, determinado a não perder uma única piada. Mesmo décadas depois, os fãs às vezes passam por perto, na esperança de vislumbrar algo ou ouvir a risada famosa. Enquanto os céticos descartam as histórias como folclore clássico de Hollywood, outros juram que a maior rainha da comédia ainda vigia, ensaiando eternamente para uma plateia fora de vista. Em Beverly Hills, nem a morte consegue tirar uma verdadeira estrela do palco. Pickfair. Quando Mary Pickford e Douglas Fairbanks compraram sua vasta propriedade em Beverly Hills em 1919, eles a nomearam Pickfair e rapidamente a transformaram na mansão mais lendária de Hollywood. Com seus salões palaciais, salões de baile com cortinas de veludo e painéis de carvalho inglês importado, Pickfair não era apenas uma casa. Era o epicentro da realeza do início de Hollywood. A lista de convidados era puro ouro. Charlie Chaplin, Albert Einstein, o Duque e a Duquesa de Windsor. Nenhuma outra mansão representava glamour, poder e privilégio como Pickfair. Mas sob o brilho cintilante, Pickfair era um palácio de segredos e agitação. Com o passar dos anos, o casamento entre Pickford e Fairbanks deteriorou-se por trás dessas paredes grandiosas. Pickford, que já foi a queridinha da América, lutava contra a depressão e o vício. Sua imagem ensolarada desvanecendo à medida que as festas diminuíam e os silêncios se prolongavam. Fairbanks, por sua vez, estava frequentemente ausente, viajando e com rumores de ter casos. Amigos sussurravam que sua casa luxuosa era mais assombrada pela solidão e arrependimento do que por qualquer fantasma. Após o divórcio, Pickfair mudou de mãos várias vezes. A atriz Pia Zadora comprou a propriedade nos anos 1980 e, para o horror de Hollywood, demoliu a mansão histórica. Ela alegou danos irreparáveis por cupins, mas rumores rapidamente se espalharam de que ela a havia demolido por causa de distúrbios fantasmais. A própria Zadora alegou que a propriedade era assombrada pelo espírito de uma mulher. Acreditava-se que era
Ser um servo de coração partido que morreu na propriedade décadas antes. Portas batiam sozinhas, luzes piscavam e pontos frios assustadores infestavam certos quartos. Hóspedes juravam ouvir passos em corredores desertos e o som distante de uma mulher chorando. Hoje, apenas fragmentos do original Pickfair permanecem, mas sua reputação de glamour e tragédia perdura. Ele se ergue como um símbolo de como os maiores sonhos de Hollywood podem se deteriorar, e como as casas mais opulentas às vezes guardam os segredos mais profundos. A mansão Mulholland de Errol Flynn. Errol Flynn, o astro de filmes de capa e espada, como Capitão Blood e As Aventuras de Robin Hood, era tão famoso por suas aventuras fora das telas quanto por seus heroísmos nelas. Sua mansão na Mulholland Drive tornou-se um símbolo do exagero de Hollywood dos anos 30 e 40. Uma propriedade onde as festas eram selvagens, os convidados infames e os rumores ainda mais loucos. A mansão de Flynn estava situada no alto das colinas de Hollywood, oferecendo vistas panorâmicas e, mais importante, total privacidade. Tornou-se notória por suas reuniões devassas, onde Flynn, amigos e um elenco rotativo de estrelas, mafiosos e caçadores de emoção festejavam até o amanhecer. Os tabloides apelidaram-no de um antro de iniquidade, e o próprio Flynn fez pouco para desmentir os rumores. Ele disse a famosa frase: "Gosto do meu uísque velho e das minhas mulheres jovens." E parecia que a mansão foi construída para atender a ambos os gostos. Mas o verdadeiro mistério estava no subsolo. A mansão de Flynn era rumorada abrigar uma rede de túneis secretos, remanescentes dos dias de contrabando da era da proibição. Segundo a lenda local, esses túneis levavam a propriedades vizinhas e saídas ocultas, permitindo que os convidados escapassem despercebidos se a polícia batesse a porta ou se um escândalo indiscreto precisasse ser rapidamente contido. Alguns até sussurraram que mafiosos usavam os túneis para mover contrabando ou se esconder durante os anos mais selvagens de Hollywood. Após a morte de Flynn, proprietários subsequentes descobriram características arquitetônicas estranhas: portas seladas, passagens misteriosas obstruídas com tijolos e salas de porão com fechaduras estranhas. Investigadores paranormais relataram quedas súbitas de temperatura, o som de risadas distantes e passos fantasmagóricos ecoando pelas paredes. Era o espírito de Errol Flynn perseguindo para sempre uma última aventura? Ou apenas os ecos de festas intermináveis e segredos que nunca deveriam ser descobertos? Até hoje, o passado da mansão é parte da lenda de Hollywood, onde prazer, perigo e mistério se encontravam sob as colinas iluminadas pela lua. O covil gótico de Bela Lugosi. Bela Lugosi, eternamente gravado na história como Conde Drácula, trouxe uma sensação de ameaça sobrenatural a Hollywood, tanto na tela quanto fora dela. Sua casa, em Hollywood, uma mansão sombria com torretas nas colinas, era tão dramática quanto ele mesmo. Com seus corredores sombrios, cortinas de veludo pesado e salões iluminados por velas, a casa parecia retirada de um romance gótico. Os moradores locais sussurravam que Lugosi escolheu a mansão porque ela lhe lembrava a sua terra natal, a Hungria. E talvez, diziam alguns, porque parecia adequadamente assombrada. Os rumores só se intensificaram após a morte de Lugosi. Residentes e visitantes começaram a relatar experiências perturbadoras. À noite, luzes estranhas piscavam nas janelas superiores, e os vizinhos afirmavam ouvir sussurros estrangeiros, às vezes em húngaro, flutuando de salas vazias. A lenda mais persistente, que o espírito de Lugosi retornou na forma de um morcego, visto circulando a casa ao anoitecer antes de desaparecer nas sombras. Uma história particularmente assustadora envolveu um hóspede que acordou no meio da noite com a sensação de estar sendo observado. Olhando para cima, ele relatou ter visto uma figura escura e encapuzada parada ao pé de sua cama, apenas para se dissolver em névoa quando ele gritou. Outros descreveram correntes de ar frias, portas abrindo e fechando sem explicação, e o leve cheiro do perfume favorito de Lugosi pairando pelos corredores. Até hoje, a mansão atrai fãs de horror e curiosos. Mais tarde, os proprietários tentaram descartar as histórias, mas elas persistiram. Foi tudo uma questão de imaginação de Hollywood correndo solta? Ou será que o rei dos mortos-vivos realmente deixou sua marca em sua casa mortal? Para os verdadeiros crentes, o covil de Lugosi permanece um lugar onde a linha entre fantasia e realidade é tão fina quanto uma sombra à meia-noite. Chateau Marmont. Empoleirado acima do Sunset Boulevard como um castelo gótico, o Chateau Marmont não é apenas um hotel. É um
Uma mansão construída para escândalos, segredos e história de Hollywood. Desde a abertura em 1929, o chateau atraiu os ricos, os famosos e os problemáticos, ganhando uma reputação tanto de playground quanto de cemitério para a elite da indústria. Seu lema: se você precisa se meter em encrenca, que seja no Chateau Marmont, tem se mostrado profético repetidamente. Dentro de seus corredores lendários, casos amorosos floresceram, casamentos ruíram e alguns dos episódios mais notórios de Hollywood se desenrolaram. Greta Garbo reclusa em sua suíte por dias. Howard Hughes espionava atrizes das janelas da cobertura. E Jim Morrison quase caiu para a morte após se pendurar de uma varanda. No entanto, as paredes do chateau guardavam segredos ainda mais sombrios. John Belushi morreu de overdose no Bangalô 3, consolidando a aura trágica da mansão. Outros falaram de saltadores, hóspedes que saltaram ou caíram das janelas, suas histórias sussurradas e meio esquecidas. Mas é a persistente sensação de estranheza que permanece. As camareiras falam de pontos frios em quartos não afetados pelo ar-condicionado, e os hóspedes relatam acordar com o som de vozes abafadas, ou ver sombras passando no canto de seus olhos. Alguns afirmam sentir-se observados enquanto percorrem os corredores tortuosos à noite, os fantasmas de estrelas que recusaram deixar o único lar que compreendia sua necessidade de segredo. Mesmo nos últimos anos, o chateau tem sido um refúgio para aqueles que buscam escapar dos paparazzi ou se esconder das consequências de escândalos. A elegância desbotada do prédio e a equipe discreta permitem que as celebridades desapareçam, às vezes caindo na infâmia, às vezes entrando na lenda. Para muitos, o Chateau Marmont permanece como o símbolo máximo do glamour decadente assombrado de Hollywood. Um lugar onde cada porta pode se abrir para um caso de amor, uma tragédia ou um segredo melhor deixado na escuridão. Howard Hughes e os bangalôs do Beverly Hills Hotel. Howard Hughes, o excêntrico bilionário aviador, produtor de cinema e recluso, tornou-se tão lendário por sua paranoia quanto por seu gênio nos negócios. Nos anos 1940 e 1950, os bangalôs privados do Beverly Hills Hotel tornaram-se o palco para seu autoimposto confinamento domiciliar. Hughes não apenas se hospedou no hotel, ele o dominou. Ele alugou vários bangalôs, instalou sua própria segurança e até comprou andares inteiros para garantir a privacidade. Hughes se isolava por semanas, comunicando-se apenas através de notas escritas passadas por baixo das portas. A equipe raramente o via, exceto pelo ocasional avistamento de sua figura barbada arrastando-se pelos corredores, com caixas de lenços nos pés para evitar germes. O hotel tornou-se uma fortaleza, com guardas postados discretamente e entregas feitas em horários incomuns. Corria o rumor de que Hughes mantinha arquivos sobre cada funcionário e hóspede, acompanhando movimentos, conversas e suspeitas de traições. Ninguém podia dizer onde terminava seu gênio e começava sua loucura. Mas as histórias mais estranhas envolviam as crescentes obsessões de Hughes. As camareiras descreveram entrar em quartos tão escurecidos que os relógios pararam de funcionar, encontrando comida não consumida apodrecendo em bandejas ou vendo pilhas de notas rabiscadas com instruções enigmáticas. Ele ficou obcecado com a curvatura das colheres, a posição dos móveis e a pureza das garrafas de leite, às vezes exigindo que remessas inteiras fossem substituídas por causa de um defeito percebido. Aqueles que o contrariavam podiam se ver subitamente banidos da propriedade, suas carreiras arruinadas. Depois que Hughes finalmente partiu, os funcionários relataram um silêncio estranho que pairava nos bangalôs, como se o próprio ar prendesse a respiração. Alguns afirmaram ouvir o ranger das tábuas do assoalho à noite, ou vislumbrar uma sombra magra deslizando por trás das cortinas fechadas. Por décadas, hóspedes e funcionários trocaram histórias sobre o residente mais esquivo do hotel. Prova de que, às vezes, os contos de mansão mais estranhos se desdobram não em palácios, mas nas gaiolas douradas que construímos para nós mesmos. Hollywood Hills, de Carole Lombard. Carole Lombard, adorada por seu brilho deslumbrante e charme excêntrico, era uma das metades do casal dourado de Hollywood com Clark Gable. Os dois compartilhavam um refúgio nas colinas de Hollywood, um santuário longe das pressões do estúdio, onde risadas ecoavam por pátios banhados pelo sol. Mas a tragédia ocorreu em 1942, quando Lombard morreu em um acidente de avião, retornando de uma turnê de obrigações de guerra. Gable ficou devastado, e a casa dele se transformou da noite para o dia de um refúgio de amantes para um santuário marcado pela dor. A casa, situada acima de estradas sinuosas de Canyon, logo ganhou uma reputação por acontecimentos espectrais,
Após a morte de Lombard, visitantes relataram o leve aroma do seu perfume floral favorito flutuando por salas vazias e risadas suaves permanecendo nos corredores. Os vizinhos falavam de uma figura luminosa vislumbrada na varanda, sempre ligeiramente fora de alcance, desaparecendo na noite. Até mesmo Clark Gable, de coração partido, dizem ter visitado a casa tarde da noite após o funeral. Alguns afirmam que ele sentia tanto a presença dela que falava em voz alta para ela em quartos vazios, sem querer dizer adeus. À medida que os anos passavam e novos proprietários se instalavam, as histórias persistiam. Os empreiteiros relatavam pontos frios e luzes piscando sempre que as renovações perturbavam a estrutura original. Ao anoitecer, alguns afirmavam ouvir a voz de uma mulher, calorosa e alegre, ecoando do pátio onde Gable e Lombard costumavam reger. Para os fãs, é um lugar assombrado não pela tragédia, mas pela devoção, prova de que o amor deixa uma marca, e alguns laços se recusam a se romper mesmo na morte. O retiro Lombard Gable continua sendo um dos endereços mais comoventes da velha Hollywood. Mais do que uma mansão, é um testemunho de amor, perda e a esperança persistente de que talvez, em algum lugar nas sombras, a risada de duas das estrelas mais brilhantes de Hollywood ainda ressoe sobre as colinas. A casa assustadora da família de Ozzy e Harriet Nelson. Por décadas, a casa em Hollywood de Ozzy e Harriet Nelson foi um retrato do americana tradicional, muito parecido com seu programa de sucesso na TV, As Aventuras de Ozzy e Harriet. Por trás da porta da frente, no entanto, havia uma história muito mais estranha do que qualquer roteiro de sitcom. Após a morte de Ozzy em 1975, a casa ganhou a reputação de ser um dos endereços mais discretamente assombrados de Hollywood. Familiares, amigos e até céticos se encontravam perturbados pelos sinais sutis, mas persistentes, de que alguém ou algo nunca realmente partiu. Os vizinhos foram os primeiros a notar as estranhezas. Música vindo de quartos vazios, o aroma familiar dos charutos de Ozzy flutuando no ar, e a sensação de estar sendo observado, especialmente no escritório onde ele costumava escrever roteiros e planejar episódios. Alguns visitantes juraram ter visto um vislumbre fugaz da silhueta de Ozzy movendo-se pelo corredor, ou ouviram o leve baque de passos quando a casa estava silenciosa. Mesmo depois que Harriet se mudou, inquilinos e proprietários relataram que uma energia calma, quase protetora, permaneceu, algo que parecia menos ameaçador do que nostálgico. Mas os fenômenos não pararam apenas com sons ou cheiros. As equipes de renovação descreveram ferramentas desaparecendo e reaparecendo em lugares estranhos. Rádios ligavam-se sozinhos, frequentemente tocando clássicos da era dos Nelsons. Em algumas noites, sombras pareciam piscar fora de vista e os animais de estimação se recusavam a entrar em certos cômodos. Entusiastas do paranormal, atraídos pelas histórias, às vezes relatavam um aumento na atividade quando tentavam se comunicar com a presença gentil da casa. Para muitos, a casa dos Nelson é mais um portal para uma época passada do que uma mansão assombrada no sentido clássico. Um lugar onde o espírito aconchegante da velha Hollywood permanece, lembrando aos visitantes que nem todas as histórias de fantasmas são trágicas. Às vezes, o passado permanece simplesmente porque se recusa a largar a alegria que um dia conheceu. A mansão de Beverly Hills de Jack Warner. Jack Warner, o impetuoso magnata por trás da Warner Brothers, construiu sua mansão em Beverly Hills para impressionar e ocultar. Entre os grandes salões e jardins luxuosos, Warner tinha um segredo. Um bar clandestino escondido enterrado sob a propriedade, que, segundo rumores, teria sediado festas ilegais durante a Lei Seca e reuniões privadas muito depois. O bar no porão, acessado por um painel disfarçado na biblioteca, dizia-se estar abastecido com bebidas destiladas de contrabando e reservado para os mais poderosos e infames chefes de estúdios de Hollywood, estrelas, políticos e, ocasionalmente, mafiosos. O ar de segredo da mansão só se intensificou depois que sussurros se espalharam sobre a fortuna desaparecida de Warner. Segundo a lenda, Warner, sempre um controlador, guardava grandes somas de dinheiro, moedas de ouro e memorabilia do estúdio em cofres escondidos pela casa, às vezes mudando-os quando sentia traição ou problemas. Após sua morte, membros da família e proprietários subsequentes alegaram ter encontrado plantas estranhas, paredes falsas e cofres sem chaves. Um rumor persistente insiste que parte da riqueza de Warner continua escondida em algum lugar da propriedade, esperando para ser descoberta por uma alma sortuda ou inteligente. Mas não são apenas as riquezas que atraem curiosidade. Os hóspedes descreveram ouvir risadas estridentes e o tilintar de copos ecoando dos antigos
speakeasy mesmo quando estava lacrado. A equipe relatou portas batendo em horas estranhas, e a sensação persistente de estar sendo vigiada, especialmente na biblioteca e no porão. Alguns acreditam que a vontade de ferro de Warner e seu amor por intrigas mantiveram seu espírito ancorado, patrulhando eternamente seu império privado. Para caçadores de tesouros e historiadores de Hollywood, a mansão Warner permanece um enigma irresistível. Uma relíquia glamurosa construída sobre segredos, onde o passado nunca está completamente ausente e onde um último segredo ainda pode estar esperando nas paredes. A Vila de Groucho Marx. Groucho Marx, o comediante de língua afiada cujo humor ajudou a moldar uma era, viveu em uma vila de estilo mediterrâneo em Beverly Hills, que era muito menos extravagante do que a de muitos de seus colegas. Ainda assim, após sua morte em 1977, a casa tornou-se um ímã para ocorrências estranhas, nenhuma mais adequada para Groucho do que uma série de travessuras fantasmagóricas. Proprietários e visitantes descreveram gargalhadas inexplicáveis ecoando por salas vazias, e o aroma inconfundível de charutos Groucho pairando no ar em horas estranhas. Alguns relataram que os aparelhos eletrônicos apresentavam mau funcionamento, sempre que tentavam remover memorabilia de Groucho, e as portas se trancavam sozinhas com uma força teimosa e quase travessa. Uma história favorita envolve um visitante que tentou redecorar o escritório, apenas para encontrar as luzes piscando e uma voz fraca, murmurando uma das piadas características de Groucho. Eu nunca esqueço um rosto, mas no seu caso, terei prazer em abrir uma exceção. Em mais de uma ocasião, os proprietários afirmaram ver a sombra de um homem de óculos e bigode, pintado andando pela biblioteca, desaparecendo sempre que se aproximavam. Os vizinhos dizem que a energia na casa muda tarde da noite, como se as paredes estivessem ensaiando para um bis. Investigadores paranormais registraram picos de atividade por volta da época do aniversário de Groucho, com risadas e músicas de jazz antigo vindo do escritório. Seja pelo resíduo de décadas de comédia ou por algo mais sobrenatural, a vila permanece uma exceção divertida entre as casas assombradas de Hollywood. Para fãs e céticos, a casa de Groucho é um lembrete de que, às vezes, os espíritos mais engraçados são os que se recusam a levar a sério a vida, após a morte ou qualquer outra coisa. Em uma cidade construída sobre a ilusão, sua presença é sentida tanto em uma piada perfeitamente cronometrada, quanto em uma sombra no corredor, mantendo o show vivo para sempre. Alguns dizem que uma mansão de Hollywood é apenas tijolo e argamassa, mas nestas colinas, as paredes lembram de tudo. Risadas fantasmagóricas, fortunas desaparecidas e escândalos que nunca chegaram às manchetes, cada mansão guarda seu próprio rolo particular de segredos, ecoando com as histórias que seus donos tentaram deixar para trás. Talvez seja por isso que esses lugares ainda atraem olhares curiosos e sonhadores inquietos. Na velha Hollywood, a verdade raramente é simples, e cada mansão é um lembrete de que algumas lendas são selvagens demais para serem apaziguadas.